Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o programa Cidade na Rede desta semana. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Olha, esta semana vamos falar, sabe do quê? Carnaval, a tradição do carnaval. Especificamente para você de todo o Brasil, eu vou pedir licença para falar sobre o Carnaval de São Paulo. Por conta disso, estou recebendo um grande amigo, jornalista Renê Rodrigues, que há mais de 30 anos empresta o seu talento, o seu trabalho para o carnaval. O carnaval de forma ampla, é verdade, também com muita coisa no Rio de Janeiro, no Nordeste do país, mas é lógico que em São Paulo ele colocou um pouco mais do seu trabalho, do seu empenho e há tanto tempo tem sido muito importante na cobertura, na organização do Carnaval de São Paulo. Renê, muito obrigado em você poder dividir um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente, vir falar um pouquinho dessa festa popular tão importante no cenário nacional. Obrigado, viu, Renê? Imagina, é um prazer, Luciano. Falar um pouco de carnaval é falar de alegria, é falar de empreendedorismo, de trabalho, de dedicação, de amor, né, de paixão, porque às vezes a gente fala, você que está nos ouvindo aí, nos assistindo em casa, pode imaginar o carnaval, pau, não sei o quê, mas os bastidores, todo o trabalho que existe até chegar ao dia do carnaval, o dia do desfile, é muito grande, viu? É muito grande. Aquela coisa, né, do o pessoal ficar assistindo a apuração, nota 10, nota 9,5. Aquilo é o final, né? Aquilo é já... absolutamente o final. A magia do carnaval, ela se dá por tantas e tantas histórias, né? Pessoas que se conhecem, famílias, né, que são criadas através do carnaval, as escolas de samba que têm... a gente tem aqui em São Paulo vários casos, no Rio de Janeiro também, que pais eram presidente, aí hoje é o filho, hoje é a filha, hoje é o neto, a neta é a porta-bandeira ou é a passista. O carnaval é recheado dessas maravilhosas histórias. Com certeza. Nossa, quantas histórias. Você falou muito bem aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro também acontece muito isso e outras cidades também. Mas para a grande população, eu acho que fica a imagem do Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro, que é transmitido nacionalmente, né, há muitos e muitos anos. Primeiro São Paulo, depois Rio, né, através da TV que detém os direitos, né? Então as pessoas acabam não sabendo, mas que existe o Carnaval no Brasil inteiro e em alguns lugares muito, menores e alguns quase com a mesma estrutura que São Paulo tem. Por exemplo, Manaus tem um carnaval muito grande, Florianópolis tem um carnaval grande também, Porto Alegre tem um carnaval grande, Litoral Paulista, que durante muitos anos ficou... Porque tem escolas que foram oriundas como a X9, por exemplo, foi em cima da X9, a X9 paulistana foi em cima da X9 de Santos. E tem muita história de algumas escolas que surgiram em função de outras de alguns outros lugares. Né? E como você, Renê Rodrigues, jornalista, foi colocado nesse universo do carnaval? Como que entrou o carnaval na sua vida? Bom, foi o seguinte, eu desde pequeno sempre gostei de assistir o desfile na televisão, sempre gostava de assistir, achava uma coisa diferente, empolgante. Eu nunca fui muito de bailinho de salão, aquela coisa de carnaval de salão. Não gostava, gostava de ver o desfile, descobrir e tentar ver, saber um pouco mais. Naquela época, lógico, não tinha a internet como tem hoje, não tinham as redes sociais como tem hoje, então você tinha que, através de matérias de jornais, né, de revistas, conhecer um pouco mais do carnaval. E aí quando chegou, eu trabalhava em rádio, TV já há algum tempo, e quando chegou em 95, 94 para 95, eu trabalhava na Manchete, né, Rádio e Televisão Manchete. Que tinha uma cobertura, maravilhosa do carnaval. E aqui eu lembro que a Manchete, aí voltando muito no tempo, né, além dos desfiles, que eram
também, ela transmitia os desfiles, mas ela tinha aquela cobertura dos grandes bailes do Rio de Janeiro. Sim, sim. Né? O baile do Hotel Glória, tinha muita coisa legal. Tinha né? muita coisa. Baile do Vermelho e Preto. Exatamente, exatamente. E era engraçado porque a Manchete aqui em São Paulo, ela era praticamente, era uma diária do Rio de Janeiro. Tinha muita coisa do Rio que vinha para São Paulo. E a cobertura do Carnaval de São Paulo era só através de flashes, né? Porque ela não detinha os direitos de transmissão. Aí, quando foi isso, foi em 95, eu fiz de uma maneira muito, participei de uma maneira muito tímida, né? 96 também. Aí, quando foi para o Carnaval de 97, a Manchete ganhou os direitos de transmissão do Carnaval de São Paulo em função de uma briga que aconteceu do Brizola com a TV Globo e que não permitia que a Globo pisasse no Sambódromo do Rio de Janeiro. Então, isso foi muito engraçado. E aí, para poder fazer uma parceria, a Globo teve que utilizar toda a transmissão da Manchete, né, as imagens, e fazer a transmissão do seu estúdio. Em contrapartida, eles deram a cessão dos direitos da transmissão do Carnaval de São Paulo. E aí a gente montou uma equipe, através de alguns comentaristas, né, na época, praticamente quase todos falecidos, né, o Evaristo de Carvalho, né, tinha também a Gleide Xavier, que também já falecida, e acho que o Moisés da Rocha também, que ainda está vivo. Sim. Então montamos um time para poder fazer a transmissão uma seleção, em São Paulo. Hein? Uma seleção. Gleide Xavier, Moisés da Rocha, a nata do samba. Exatamente, que conhecia o Carnaval, né? Então fizemos essa parceria para a transmissão, foi um sucesso, né? E a partir daí eu abri as portas para o Carnaval. Aí, quando, ao longo de 97, a Manchete praticamente acabou, deixou de existir. Durante um período virou grade religiosa, até que depois ela acabou de vez. E no final de 97, quando aconteceu? Ao longo do Carnaval de 97, eu fui procurado por, então, o presidente da UESP, que era o Robson de Oliveira, né, que era o presidente, então, da UESP, e ele estava fazendo apoteose através da UESP, na terça-feira, trazer o desfile, se não me falha a memória, era da Portela e Mangueira do Rio de Janeiro, desfilando no Carnaval de São Paulo, ou seja, no Sambódromo. Seria a apoteose. Claro, era um desfile sem carros alegóricos, poucas alas, mas era um momento importante. E a TV Globo, naquele momento, não queria transmitir, não queria fazer nem as chamadas para que as pessoas pudessem saber. Aí eu assumi isso com ele e a gente fez não só as chamadas, mas também fizemos flashes ao longo da programação desse desfile, que foi um marco na cidade de São Paulo, que nunca havia acontecido. E aí, em função disso... Depois também não lembro de ter acontecido. Não, nunca mais aconteceu. A Nenê de Vila Matilde chegou uma vez para o Rio de Janeiro. Exatamente, foi a única vez que uma escola de São Paulo desfilou no Rio de Janeiro, quando ter sido a campeã, foi desfilar no Rio de Janeiro, no Sambódromo. Então, do Rio para São Paulo também nunca mais aconteceu. E aí, dentro disso aí, pegamos um relacionamento. Quando a Manchete acabou, o Robson, então, tinha sido convidado a ser vice-presidente da Liga, né? E aí me chamou para como a Manchete havia terminado, ele me chamou para trabalhar na área de comunicação da Liga. E aí, na época, quando a gente trabalhou lá, passado um tempo, o Eumar, que era o presidente, foi destituído e o Robson acabou assumindo a presidência. E aí, de uma hora para outra, eu acabei assumindo toda a área de comunicação da Liga. E quando cheguei lá, não existia um profissionalismo, né? Isso foi em 98. Final de 97. Para o Carnaval de 98. Sim. Final de 97 para o Carnaval de 98. E aí no Carnaval a gente fez o Carnaval para 98, e aí teve toda aquela reunião, aquela coisa, e que fazer mais para o Carnaval de São Paulo crescer? Aí quando a gente assumiu, há 40 dias praticamente do Carnaval de 98, né? Final de 97 para o Carnaval de 98, e aí dentro disso criou-se uma situação. Para onde expandir o Carnaval, que já com 10 escolas não dava mais. E como o Rio de Janeiro já estava com 14 dividido em 2 dias, aí surgiu a ideia de se fazer também. Mas para que isso acontecesse, nós precisávamos de 2 anos sem descenso, para que o Carnaval de 2000 pudesse ser dividido em 2 dias. Então, o que a gente fez? No Carnaval de 98, nenhuma escola caiu, tínhamos as 10, nenhuma das 10 caíram.
Aí no Carnaval de 99, né, a gente ficou com mais os 12, para depois ficar com 14 para o desfile de 2000. E criamos o projeto do Carnaval de 2000, que era o projeto dos 500 anos Sim. do descobrimento do Brasil, onde pela primeira vez era uma história, que era o único enredo, em que o enredo foi determinado para as escolas. Foi a única vez que isso aconteceu. Foi no Brasil inteiro, né? O Rio de Janeiro também tinha essa Teve, tônica. mas não foi dessa maneira. Algumas escolas fizeram, mas não foi como nós, Sim, que dividimos, né? Inclusive, eu lembro como, se fosse hoje, eu fui convidado para ser membro do comitê, né? Comitê Nacional do 5º Centenário do Descobrimento do Brasil. Então, todo mês tinham reuniões em Brasília, onde estavam decidindo verbas e formas e conceitos de tudo que ia acontecer em função dos 500 anos do descobrimento. E a nossa contribuição para o Brasil foi justamente fazer esse desfile, dividido em 14 capítulos, desde do descobrimento até os dias atuais, do ano 2000. Né? E cada escola. E naquele ano, né, tivemos as duas escolas que foram campeãs, né? Que foi se eu não me falha a memória, acho que foi a Gaviões e a... Gaviões foi em 98 e 99. Não, foi a Vai-Vai e a X9 paulistana. Foram as duas que ganharam o carnaval daquele ano. E aí foi todo, né, um envolvimento. Eu lembro que a X9 ganhou com o café, né? A época do café. Eu lembro, 99 foi o primeiro ano que eu cobri carnaval e eu acompanhei. Eu fiz um documentário da Vai-Vai na época, que era o Carnaval de Nostradamus. De 99. E aí a Vai-Vai acho que foi... Não, ela ficou em segundo lugar, a Gaviões foi campeã e ela ficou em segundo lugar. E foi um carnaval, assim, eu lembro com muito carinho, porque foi minha primeira experiência profissional. Eu já frequentava ali camisa verde e branco desde 82 ali, mas 99 foi a primeira experiência profissional, produzindo um documentário sobre o Carnaval da Vai-Vai com o ex-presidente Solon, né, que era o responsável. Renê, o Carnaval de hoje para esse Carnaval, isso sem voltar para a década de 70, 60, que era outra coisa, Carnaval na Tiradentes, né, tudo que a gente já está falando é Carnaval já ali no Sambódromo do AMB, mas o que a gente pode dizer é o seguinte, mudou muito, né, o Carnaval hoje ele se tornou um grande evento, a ponto de não ser nem mencionada a hipótese de se fazer só com vontade, precisa de tradição, precisa de história, precisa de gente muito capacitada, mas se não tiver alto investimento, não se faz mais carnaval. Não se faz. Para você ter uma ideia, hoje, para você fazer um carnaval, como o Carnaval de São Paulo, vamos colocar pelas grandes escolas, você tem aí, sem brincadeira, em torno de 3 a 5 milhões de reais para se fazer um carnaval daqueles, vamos dizer, para brigar pelo título, né? Porque tem algumas escolas que não tem tanto... Porque assim, o pessoal fala, mas todo mundo recebe igual. Não. Como é que acontece? O Carnaval de São Paulo, diferentemente do Rio de Janeiro, ele só tem 3 tipos de investimento, né, fixos. Que é o investimento que a prefeitura dá como concurso. A subvenção. O segundo são os direitos de transmissão. E o terceiro, a verba da bilheteria. São esses 3 pontos. Fora isso, algumas escolas, em função de tradição, de nome, de muito conhecimento, acabam conseguindo alguns patrocinadores ou parceiros que ajudam no dia a dia. Então, quando consegue um enredo patrocinado ou um patrocinador que quer investir alguma coisa através de leis de incentivo ou através do próprio marketing, acontece que a escola dá uma crescida. Quando você fala em samba patrocinado, a gente está falando, por exemplo, ele vai falar sobre o cacau, e aí vem uma empresa de chocolate. Foi o que aconteceu no Rosas, que foi eu que desenvolveu o enredo e conseguiu patrocínio. Vai ter o enredo sobre o Japão, a história do Japão. Aí o consulado japonês, através, né, de toda do staff, consegue um recurso, porque acaba sendo um grande turismo também. Então, e isso tem sido muito praxe também, né? Tem. Alguns, assim, o que acontece? Existe as escolas também às vezes têm que tomar muito cuidado com certas coisas, porque
nem todo tema vira enredo, né? Existem alguns temas que são mais difíceis de você conseguir transformar em enredo e, consequentemente, vender esse enredo, porque tudo tem um julgamento, tem uma avaliação, tem um conceito. Então, se você ficar muito confuso, o que acontece? A escola acaba sendo penalizada e nenhuma delas quer. Então, nem só o dinheiro é necessário. Muitas das coisas são importantes porque o desenvolvimento do enredo, por exemplo, vamos falar do leite, poxa, dá para se falar do leite? É legal um patrocínio, um enredo? O que se faz do leite? O queijo, o iogurte, blá. Não sei até que ponto vale esse investimento, né? Então, acho que tudo é a magia também do carnavalesco. Às vezes pode pegar um tema que teoricamente, isso é maravilhoso, mas não vai... Renê, deixa eu sair para um rápido intervalo, a gente vai voltar rapidinho, vamos falar bastante sobre carnaval, vamos falar um pouco mais para vocês que estão nos acompanhando. A gente agradece a sua audiência. Rapidinho, eu já volto. Legal, voltando aqui o nosso programa Cidade na Rede. Estamos hoje recebendo o Renê Rodrigues falando de carnaval. Aliás, falando de carnaval, eu quero falar com vocês sobre música, é isso mesmo. Afinal de contas, temos um quadro muito legal aqui no nosso programa, A Música da Sua Vida, uma música eterna. Escolhemos algumas e quem traz para vocês agora esse quadro é Nil Bernardes. Brasileirinho. O mestre do cavaquinho Valdir Azevedo compôs a música MPB Brasileirinho em 1947, sendo uma música totalmente instrumental. Ela tem uma carga enorme de alegria e faz com que qualquer pessoa balance o seu corpo no ritmo. Ela mescla o sentimento de felicidade com um fundo de dor. A dualidade brasileira. Legal, Nil Bernardes trazendo aí a sua locução e contando histórias da música. Renê Rodrigues, eu quero que você me diga o seguinte, e o samba no pé? Exceção às passistas, o pessoal fica mais preocupado com coreografias ali do que efetivamente esse samba no pé. Então, quer dizer, se você quiser se divertir, pular carnaval, não é no desfile da escola de samba, porque é quase uma obra teatral, né? Ao longo desse último ano, mudou-se um pouco, justamente em função disso, mudou-se um pouco o critério de julgamento. Porque o que estava acontecendo? Parecia muito robotizado, né? Muito artístico, aquela coisa de dança coreografada, né? E aquele vai para lá, e vai para cá, e vai para lá. Não, então, o que aconteceu ao longo do tempo, em função do carnaval e dos critérios de julgamento, aquela alegria, espontaneidade do folião dentro da ala foi se perdendo. Então, nesse último carnaval, e a partir de agora, foi se permitido que o folião pudesse extravasar. Ele pode levantar, pode mexer as mãos, pode brincar, desde que não saia do contexto de sua ala. Então isso pode. Porque até um tempo pode andar na frente. Não pode andar na frente, não pode andar, mas ele pode ir um pouquinho para o lado, um pouquinho para lá. Isso ele pode extravasar, que isso é permitido. A impressão minha, no Rio de Janeiro é um pouco mais liberado essa coisa de se divertir do que em São Paulo. É mais ou menos a mesma coisa, os critérios são iguais. A única coisa que eles justamente trouxeram para São Paulo é essa um pouco mais de liberdade, porque também estava sendo muito robotizado. Virou-se um espetáculo, claro, totalmente coreografado, em que o folião se parecia entre aspas, um soldadinho que ia lá marchar daquele jeito. Só que não é bem assim. Então hoje pode-se. Claro que ele não pode, né, ficar, né, fazendo todo uma extravagância, mas ele pode, né, brincar um pouco também, porque afinal de contas o cara batalha tanto, participa tanto ao longo dos ensaios para chegar lá e também ele quer se divertir um pouco. A gente tinha falado desse momento, né, de investimentos pesados em torno do carnaval
E muitas escolas tradicionais, aí eu digo em São Paulo, elas tiveram, e aí talvez até algumas vivam ainda um certo hiato na sua história, muito diferente do que foi, se a gente voltar até a década de 80, 90, caso de escolas tradicionais como Nenê de Vila Matilde, a camisa verde e branco, né, agora, né, voltando a figurar entre as principais escolas, mas ficou muito tempo. Voltou ano passado, né? Voltou muito, ficou muitos anos no acesso. Então, assim, o que a gente pode falar é que realmente a tradição ela é importante, mas precisa ter o investimento e, acima de tudo, também a organização ali dentro. Se você for ver, você falou, não é só Nenê de Vila Matilde, o Leandro de Camisa, Itaquera Leandro de também. Itaquera, que agora está na UESP, que chegou a cair do especial para o acesso 1, do acesso 2, agora está no grupo especial de bairros da UESP. Ou seja, seria o que? A quarta divisão? Seria a terceira, quarta divisão, exatamente. Se você for ver, Unidos do Peruche, que está no grupo de acesso 2, né? Escolas que desfilaram no grupo especial. Que tiveram inclusive títulos. X9, que chegou a cair para o grupo de acesso 2, voltou para o acesso 1 agora, o ano passado, que também tem 2 títulos do grupo especial. Ou seja, escolas tradicionais, que aí eu vou dizer um pouco, foi um pouco de administração, então foi um pouco de não souberam ver os novos tempos. Os novos administradores, se você pegar alguns novos presidentes, escolas tradicionais, vamos pegar a Solange, que é presidente da Mocidade. Ela soube inovar e soube crescer e adaptar escolas para os dias de hoje. Então ela é a maior campeã hoje do Sambódromo, acho que ela é a maior campeã hoje, né, dentro do Sambódromo, juntamente com a Vai Vai, mas como pessoa administradora, ela é a maior. Sim. Ela é a maior ganhadora de títulos, tanto é que agora ela é atual bicampeã. E ela briga todo ano, está lá entre as primeiras. Se você for ver, a Angelina Basílio, também do Rosa de Ouro, né? Se você for ver o Tomate lá do... E as duas que você citou, tanto a Angelina como a Solange, são pessoas que vêm no carnaval exatamente oriundas dos seus familiares, né? Dos seus pais. Exatamente. A Solange, ela é filha, por exemplo, tem o seu Juarez, ela é sobrinha do seu Juarez, sim, né? E o seu Juarez, justamente com o seu irmão, que era o pai da Solange, né? Que tinha a Elaine, que era a irmã dela, que também foi... Ou seja, teve o seu Juarez, depois o seu Juarez teve a Elaine, teve o pai e o seu Juarez. É uma o pai dinastia da Elaine, exatamente, o pai da Elaine e da Solange, que foi, juntamente com o seu Juarez, fundadores e administradores. Depois teve a Elaine, e depois da Elaine, a Solange, que está até hoje. Né? No caso da Rosas de Ouro, era o seu Basílio, que era o pai, e a Angelina, que é a filha, que toca até hoje. Ou seja, basicamente é uma história só familiar. Tem outras também, mas acho que essas do seu Nenê da Vila Matilde, depois Nenê, o Betinho, depois que faleceu, enfim, tal. Tanta gente. Só que hoje já não é mais administrado pela família, hoje é administrado, né, pelo Manteiga, né, Rinaldo. Ou seja, se você pegar a Dragões da Real, o Tomate, o que ele fez? Ele pegou um pouco de tudo daquilo em que ele via de bom nas outras escolas e trouxe para ela. Hoje é uma escola que ela junta um pouco da tradição com o atual, né, não perdendo aquela característica de família. Você falou uma coisa da Dragões da Real, ela até nem utiliza tanto esse viés, mas eu acho que serve como gancho. São Paulo tem uma característica muito exclusiva, aliás, no Rio de Janeiro tem começado um pouco já, principalmente nos grupos de acesso, já tem crescido a participação das escolas de samba vinculadas às torcidas organizadas. A chegada da Gaviões da Fiel, depois de mais de 10 anos conquistando títulos como bloco e foi convidada, Inclusive foi convidada pelo seu Basílio. Pelo seu Basílio, que era da percebendo que precisava criar-se um movimento para que o carnaval crescesse. E hoje, lógico que a gente, infelizmente, volta e meia ali, já registramos alguns casos, né, tristes de violência, mas se a gente pensar principalmente na grandiosidade do evento, a participação hoje de escolas de samba, por exemplo, como a Gaviões da Fiel, que tem uma ligação absolutamente declarada com o Corinthians,
e a Mancha Verde, que nós sabemos que é uma torcida do Palmeiras, mesmo que ela não exponha isso, ela não canta hino, ela tem lá o símbolo do Palmeiras, aparece na bandeira, mas em nenhum momento aparece ao contrário da Gaviões, que realmente deixa muito claro que é a real intenção de todos ali. Tem a Independente, a Dragões da Real, a torcida jovem. Como é que você vê esse movimento? Porque eu acho que é uma linha muito tênue, né, de discussões por conta do carnaval. Eles trazem muito, mas também levam muito. Olha, se você for analisar bem, a Mancha Verde ela é oriunda de torcida, assim como a Gaviões, assim como a Dragões, a Independente, todas elas são oriundas de torcida. Só que em determinados momentos, algumas delas separaram, né? Uma coisa é escola de samba e outra coisa é torcida. A única que ainda continua tudo junto é a Gaviões. A Gaviões, a administração, a diretoria é tanto da torcida quanto da escola de samba. Não, Tanto eles nunca se privam de cantar o hino do Não, Corinthians. tanto é que você vai lá, eles cantam o hino, cantam as canções que cantam nos estádios. Sim. Então é aquela coisa. Já nas outras não acontece isso. Por exemplo, a Dragões da Real, se você for ver, você não vê nenhum emblema de São Paulo. Não se canta o hino, não se fala, nem se fala do São Paulo dentro da quadra. Por quê? O presidente percebeu que quanto mais associado, mais difícil ele conseguir patrocínio. Sim. Então, chegou-se a essa possibilidade. Por exemplo, a Mancha conseguiu um patrocínio que era ligado ao Palmeiras, que todo mundo sabe que foi a Crefisa, durante os 3 anos ela conseguiu esse patrocínio. Mas fora isso, ele consegue alguns poucos, mas que são ligados, talvez, ao Palmeiras ou à torcida. Já a Gaviões é a mesma coisa. Se o cara não for corintiano, o empresário não for corintiano, dificilmente ele vai investir lá. Né? Então tem essa coisa. Tem essa coisa tem essa coisa ainda do ranço. E eu tenho uma outra coisa que eu percebi, você muito bem sabe disso, que dentro da Gaviões é assim, se você pega, a cada 2 anos, troca-se a presidência e a diretoria. É uma norma interna deles. Sim. E não pode ser os mesmos. Acho que o único que foi 2 vezes foi o Dentinho. Porque teve um momento que precisava restabelecer e ele é o cara forte. Então, se você pega uma diretoria que gosta de carnaval, o carnaval vai bem. Se você pega uma que não gosta de carnaval, o carnaval vai mais ou menos. Então, isso funciona dentro da... Porque para eles, a paixão do Corinthians é maior do que o carnaval. Então... Agora, o René, em paralelo a isso, né, esse desenvolvimento do carnaval, da tradição, a Liga, por si só, também tem se desenvolvido muito. Né? Hoje, o Carnaval de São Paulo também conseguiu, através da Prefeitura, tem uma fábrica do samba, assim como tem no Rio de Janeiro, uma estrutura fixa para as escolas que gera uma capacitação muito grande também para o evento. Sim. Né? Não, hoje todas as escolas do grupo especial, assim como as escolas do grupo de acesso 1 e 2, todas pertencentes a ligas da escola de samba, tem a fábrica do samba, que tem a fábrica do samba 1 e tem a 2. A fábrica do samba 1 fica ali, né, bem na ponte da Casa Verde, e a 2 fica ali ao lado do Expo Center Norte, ali do lado do Center Norte, sim, que fica bem no espaço, que é um pouco menor, mas também de fácil acesso. Fácil acesso e abriga as escolas, que antes ficavam em alguns terrenos baldios, em algum baixo de viaduto, ou terreno, espaço cedido por algumas às vezes tinham até que alugar espaço, porque não tinha. Então hoje, a estrutura que você vê, não só do grupo especial, mas quanto do acesso 1 e do acesso 2, são desfiles de muita alta tecnologia, muito alto investimento. Então, se você vê, por exemplo, as alegorias do acesso, estão algumas quase que parelho, algumas do grupo especial. A gente está caminhando para o final do programa, mas eu tenho que te fazer uma pergunta, porque, principalmente para as pessoas que nos acompanham pelo Brasil inteiro, São Paulo tem crescido demais a procura durante o carnaval, não só pelos desfiles, mas também pelos blocos. Isso também se dá pela grandiosidade que essa metrópole exerce nas pessoas, porque hoje os grandes trios, inclusive os grandes artistas da Bahia, que seguem se apresentando no Carnaval da Bahia, eles também vêm para São Paulo para se apresentar, e a gente tem registros de milhões de pessoas em cada bloco. Faz parte também desse desenvolvimento do Carnaval?
Claro que faz. Eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Muitas pessoas vêm para blocos e também vêm para o desfile. Tanto é que nos últimos 2 anos nós tivemos uma coisa inédita. Os ingressos do Carnaval de São Paulo foram esgotados muito antes dos dias do desfile, o que não vinha acontecendo, mesmo antes da pandemia, não vinha acontecendo. Às vezes nós pegávamos, chegava no dia do desfile, não tinha ainda um dos dias, às vezes não tinha totalmente vendido. Hoje nós temos tudo. A procura e ampliação de camarotes, né? Cresceu bastante. Cresceu bastante. Hoje nós temos 2, 3 camarotes gigantes lá dentro, que fora a apresentação da pista, ou seja, do desfile, também trazem artistas. Isso é verdade. Né? Então isso Grandes cresceu shows. muito, de grandes shows, com grandes nomes aí, né, da MPB, não só ligado ao samba, mas de uma maneira geral, ligado à MPB, né? Então, de uma maneira geral, isso vem trazendo dividendos para o Carnaval. O Carnaval de São Paulo, como eu disse, para encerrar, ele vem crescendo, a gente parece que está falando isso todo ano, mas não, ele cresceu e vem crescendo ano após ano. A Liga, ao longo desses últimos anos, se profissionalizou. Hoje também ela busca investimentos, não assim como antigamente as escolas pensavam só para si. Elas também estão trazendo investimentos e parceiros e patrocinadores para os dias dos desfiles e para as escolas de samba, o que no Rio de Janeiro já tem. Como eu disse anteriormente, só para falar uma coisa e dividir, São Paulo, como eu disse para você, tem essa diferença do Rio de Janeiro, que o investimento é feito dessa maneira, e no Rio de Janeiro, você, além da prefeitura, você também tem o governo do estado, porque as escolas não são só da cidade do Rio de Janeiro. São do estado. São do estado. Aqui não, todas as escolas que desfilam são do município de São Paulo. Então, por isso, só o investimento da prefeitura. O estado investe de uma maneira menor, porque agora virou patrimônio do estado. Então, agora ela está começando a ter um investimento nesse sentido. Então, acredito que É a evolução que você Exatamente, que você eu acredito mencionou. que isso vai estar crescendo cada vez mais. E o Carnaval é uma coisa apaixonante. Você faz parte, há alguns anos nós vemos trabalhando junto na cobertura, né? E você tem percebido a olhos claros como vem crescendo, não só as escolas tradicionais, mas as novas que vão surgindo. Sim. Pô, a gente vê a Dom Bosco de Itaquera, que é uma escola oriunda de um padre, de uma igreja. Reunião de jovens reunião ali. de jovens, um grupo de jovens que cresceu trazendo o carnaval, ou seja, da religião, da parte social, criando, e já está no grupo de acesso 1, está pertinho aí. Renê, o assunto está bom demais, mas eu vou ter que trazer você outro dia, porque Claro, hoje está prazer. chegando no final para a gente falar um pouco mais de carnaval. Lógico, chegando ali próximo ali dos desfiles, a gente vai bater um papo mais sobre isso. Obrigado mesmo por participar com a gente aqui no programa. Imagina, eu que agradeço, estou sempre à disposição para falar dessa paixão. Ó. E para quem não conhece o Carnaval de São Paulo, venha conhecer, procure aí através dos seus agentes de viagem, procure que, ó, só uma coisa para vocês saberem, a Liga criou uma promoção agora, em que você quiser comprar os ingressos através do site, estão com 50% de desconto, hein? Olha aí, rapaz. Vai até o final desse mês agora de agosto. Aproveita, né? Boa. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Mais um programa Cidade na Rede, com conteúdo extremamente interessante, né? Ficou com vontade de curtir o carnaval? Então vem curtir o carnaval de São Paulo. E é lógico, o carnaval do Brasil, que é maravilhoso, por tantos e tantos lugares, e a gente vai estar trazendo tudo aqui para vocês. Grande abraço, até semana que vem. Valeu, galera. Valeu, Brasil.